Quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Obviamente, se alguém falasse para vocês que é uma série sobre cachorro milionário, muitos de vocês achariam ridículos. Porém, eu peço para vocês que entendam tudo que envolve esse cachorro, porque a história, ela é tão mais profunda do que aparenta, que assim, vocês não têm a menor ideia. E de verdade, o cachorro é milionário, mas a gente tem que entender tudo que envolve o dinheiro por trás desse cachorro. Também a linda história que justifica esse cachorro ter ficado milionário. Peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é muito importante. Também aproveitem e verifiquem a inscrição de vocês, para vocês sempre receberem vídeos aí sempre que forem postados. Agora eu vou chamar a vinheta e vocês vão entender exatamente do que eu tô falando. Então, Penny e Jack, vinheta. Isso não é só sobre um cachorro. Essa história, gente, ela é extremamente profunda, cheia de camadas, assim, uma mais estranha do que as outras. Essa série, em 4 episódios da Netflix, traz coisas extremamente diferentes a cada episódio. Principalmente um homem que tem uma mente muito complicada de se entender. E nós estamos falando não do Gunther, o cachorro, mas sim do homem que ficou responsável por ele, que era um homem chamado Mauricio Mian. Mas a gente não pode avançar tanto as coisas, então precisa começar essa história de algum lugar. E tudo vai começar, Itália, com uma mulher muito rica chamada Condessa Carlotta Liebenstein. A Condessa Carlotta. Ela seria uma alemã que tinha se mudado com o filho e o marido para a Itália e, na nova propriedade, ela teria ficado muito amiga de uma família também de empresários da indústria farmacêutica, que era a família Mians. Carlotta, o marido, o filho eram extremamente ricos e a amizade com os Mians rendiam jantares, fotografias, coisas muito interessantes. Só que tinha uma coisa na vida da senhora Carlotta, né, da condessa, que não era muito boa, que era o estado de espírito do filho dela. Era assim que as pessoas comentavam, ou pelo menos alguém comentava. O filho dela tinha uma depressão, mas era uma depressão estranha. Uma depressão em que em alguns momentos ele estava feliz, outros ele estava totalmente triste. Em um desses momentos, aos 26 anos de idade, ele só tinha como companhia o cachorro dele, um pastor alemão chamado Gunther III. O nome do rapaz também era Gunther, então o dono ali do cachorro era Gunther e o cachorro também era Gunther. E aos 26 anos de idade, em uma dessas quedas que ele teve aí para depressão, a depressão infelizmente ganhou e ele teria tirado a sua vida aos 26 anos de idade. Bom, a Condessa Carlotta ficou extremamente ali triste, passou o restante dos seus anos em amargura e muito preocupada com quem cuidaria do cachorro, do Gunther, que era uma espécie de elo com o filho dela. Então ela não tinha parentes próximos, ela não tinha ninguém. Carlotta, muito amiga, né, da senhora Mians, diz para ela se ela cuidaria do cachorro quando ela partisse e também tomaria conta, né, das coisas que ela não imaginava o que era, para poder proporcionar para o Gunther uma vida boa. A Condessa Carlotta, que já vinha sofrendo ali de problemas de saúde, acaba falecendo e automaticamente a senhora Mians acaba ficando com o cachorro, o Gunther. O que ela não imaginava é que o Gunther chegaria acompanhado de uma herança de 200 milhões de dólares. Bom, parece muito maluco, mas a senhora Mians não se deslumbrou com o dinheiro, afinal de contas eles eram da indústria farmacêutica, eles tinham muito dinheiro também, mas não era estimado o quanto. E ela também já estava numa idade que, vamos combinar, não era uma idade aí de estar pulando e saltitando com um pastor alemão enorme. Então quem acaba tomando as rédeas das coisas ali é o único filho dela, que se chamava Mauricio Mian. E quem era Mauricio Mian? Um mulherengo, tá? Todo mundo conhecia o Mauricio Mian, sabia que ele era mulherengo, ele até tinha passado um tempo nos Estados Unidos, onde ele estudou farmácia, e a mãe dele tinha, né, já todos os pés dentro da indústria farmacêutica, que na verdade
A fábrica deles era uma fábrica que teria vindo do avô, então era uma coisa de gerações e gerações trabalhando na indústria farmacêutica como donos, tá? Do próprio laboratório. Então aquilo era um laboratório chamado Gentili, então era uma coisa assim de família e necessidade financeira não era uma coisa que eles tinham. Acontece que o Maurício vai pegar o cachorro e vai começar a expor o cachorro, contar a história do cachorro, contar que aquele cachorro, na verdade, foi deixado por uma condessa que teria perdido seu filho e que o cachorro ficou como um elo entre ela e o filho e que ele era acompanhado de muitos milhões de dólares. E isso se estenderia para as próximas gerações do Gunther, tá? Então, o Gunther que acabou herdando esse dinheiro teria um outro Gunther, um filho, então era para cruzar, ter mais filhotes e sempre ter um cachorro da linhagem Gunther recebendo e usufruindo desse dinheiro. Tudo bem, Maurício começa a cuidar então do Gunther, só que ele começa a fazer isso de uma forma muito estranha. Tinha no testamento 13 mandamentos e seriam como regras para cuidar bem desse cachorro. Num desses mandamentos dizia que ele tinha que ter contato com o entretenimento. Então Maurício vai lá e monta uma banda ali, né, para tocar músicas, mas o vocalista era o cachorro. Então era como se você ouvisse ali música, sei lá, de discoteca e tivesse um cachorro latindo junto ali. Então, mais ou menos nessa época também ele conhece a primeira mulher dele, a Carla, e com a Carla, depois de se casar, ele tem um filho, que a própria Carla dá o nome de Gunther. Por incrível que pareça, ela curtiu essa ideia de tomar conta desse cachorro milionário. E também quem não curtiria? Tinha uma comissão inteira para tomar conta, tá, do dinheiro do Gunther e seria esses fundos que comprariam coisas. Por exemplo, se o Gunther quisesse passear de barco, ele podia comprar um barco. Se ele quisesse ficar num lugar que tivesse praia, eles podiam comprar uma ilha. E tinha um advogado, obviamente, que tomava conta dessa parte, mas era um advogado que trabalhava no fundo para o Maurício e não, né, para o cachorro, porque um cachorro não assina nada. Então era bem difícil essa situação aí com relação ao cachorro. Depois o relacionamento dos dois acaba não dando certo, mas é nesse momento que o Maurício decide ir então para Miami. Em Miami, ele começa a olhar várias casas e ele queria uma casa que fosse uma casa que tivesse história. Então ele acaba comprando a casa da Madonna por 7,5 milhões de dólares. Na casa da Madonna, as coisas começam a acontecer, então ele precisava de alguém que fosse como um porta-voz para o Gunther, o cachorro, ele precisava de pessoas trabalhando na casa e ele também tinha a ideia de criar um grupo que era um grupo que faria parte do entretenimento, como dizia ali nos mandamentos da herança do Gunther, e essas pessoas tinham que ser bonitas e, enfim, tinham várias regras de beleza ali, não podiam estar acima do peso, várias coisas. E ele consegue, né, essas pessoas. Só que a questão é que tudo começa como uma grande brincadeira. Eles ficavam lá, recebiam teoricamente de um cachorro para trabalhar, para cantar, para dançar, coisa que eles não sabiam fazer. Eles ficavam ali basicamente enfeitando a casa. E junto com eles ficava também a Carla, a ex-mulher do Maurício. Depois de algum tempo, ele começa a pessoa que arrumava aí elencos para séries e tal, e que também conseguiu esse elenco para casa e particular do Maurício, ele começou a dizer para ele que falasse nas entrevistas que eles iriam participar de um estudo que seria o estudo da felicidade. Então eles tinham que estar dispostos a tudo, então eles não podiam pensar em se envolver com casamento, eles também tinham que estar dispostos, né, intimamente, várias coisas, o que fez alguns ficarem com um pouco de medo de ser, sei lá, alguma coisa da indústria, né, de uma indústria adulta, mas eles disseram que não era nada disso. Todos vão para casa, o Lee tinha sido contratado, o Lee, ele é até hoje o porta-voz do Gunther, o cachorro, então quando a imprensa vai conversar, quer saber alguma coisa, o que o Gunther comprou, o que o Gunther está fazendo, quem responde é o Lee e também ajuda a tomar conta de todas as necessidades ali que o Gunther tem. Então o Lee
ele acaba sendo ali um funcionário que vai ficar muitos anos com esse cachorro. Então em Miami, nessa casa aí da Madonna, começa-se uma sessão ali para que todo mundo dançasse, aprendesse a cantar, tinha coreógrafo, mas essas pessoas não sabiam fazer nada. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas, porque do dia para a noite tudo isso começa a parar, não tinha mais dança, não tinha mais nada. E aí ele vira e conversa ali com as pessoas e diz que cientistas vão começar um experimento se eles estavam dispostos a participar. Nesses experimentos, eles queriam saber o que fazia as pessoas terem felicidade. Seria mais ou menos isso. Então não dava para saber, porque aí você fica meio confuso. Meio que todo mundo veio da indústria farmacêutica, de repente aqueles jovens estavam dentro de uma casa e um experimento. E você fala, que tipo de experimento? E ele vai indo aos poucos e conseguindo fazer esses jovens aí, né, colaborarem. Até que as coisas chegam num nível onde a casa, ela é sempre colocada num estilo, num jeito, um aconchego que dê ali uma certa aura de sensualidade. E tudo isso acabava na cama, então ninguém era de ninguém. E todo mundo dormia com todo mundo dentro da casa. Ele queria saber como era as pessoas não terem compromissos para poder se apegarem e também não ter preocupações com dinheiro, saúde e todo tipo de preocupação que, segundo ele, tirava ali toda a felicidade das pessoas. E tudo isso era reportado para um médico. Os dados eram coletados, só que as coisas começaram a funcionar de uma forma muito assim, né, de repente ruim para os vizinhos. As moças passaram a andar sem roupa, então recebiam massagens ali, né, basicamente sem nada, e os rapazes também começaram a andar sem nada. Isso fazia com que a imprensa caísse em cima, começasse a tirar fotos e fosse assim um grande escândalo. E é nessa hora que os vizinhos ao redor dizem, olha, não tem condição de você continuar fazendo isso aqui, porque não temos paz o tempo todo, tem paparazzi, tem pessoas em vans, ainda era o ano 2000, exatamente o ano 2000, e a gente não quer esse tipo de coisa aqui. Isso tudo vai se tornando um problema para o Maurício, então ele decide fazer o seguinte, ele diz, tudo bem, então vamos para Roma. Em Roma, as coisas funcionariam um pouco diferentes. Primeiro, ele começa em Roma com o quê? Uma boate. E nessa boate, ele começa também a fazer os experimentos dele. Era a boate que o dono era um cachorro, já era o slogan da boate. Sempre o Gunther ali trazendo publicidade para as coisas, né, que eram adquiridas. A boate Blue Lab, ela começou a funcionar e muitas pessoas iam para esse lugar, era um lugar meio de alto nível. Então ele começava a olhar, a observar o que as pessoas faziam para se divertir e serem felizes e ia reportando tudo isso para o médico dele lá, porque estava fazendo uma pesquisa. E ele vai tentando descobrir sempre o que torna as pessoas felizes. Até que tem um momento que ele precisa de um estudo mais avançado. É quando ele cria um grupo chamado Os Cinco Magníficos. Entre eles estava assim a Carla e também tinha vários outros atores e também atrizes que eram de diversos ramos, mas eram bonitos, eram teoricamente ricos, bem-sucedidos, mas segundo ele tinha bons genes. Gente, isso não vai ficar melhor, tá? Isso não vai ficar melhor mesmo. Ele começa então a trabalhar com esses caras aí, com essas pessoas, esses atores, e vai acontecer num determinado momento em que ele vai chegar para essas pessoas e dizer: seus genes são perfeitos e vocês precisam ter filhos uns com os outros, porque os filhos de vocês podem ser aí de repente a primeira leva de humanos perfeitos, humanos felizes, humanos bonitos, humanos inteligentes. E tudo aquilo parecia muito maluco. Nessa época, ele também estava namorando uma moça e propôs para essa moça que ela tivesse uma filha com ele, e ele começa a namorar com ela. Ela não aceita de cara, mas depois ela vai acabar aceitando, e isso vai cair de uma forma muito estranha na mídia, porque ele vai começar a colocar na mídia que basicamente eles eram filhos, aqueles bebês ou o bebê
era filho do Gunther. E no ano 2000, muitas coisas ali na ciência estavam querendo avançar. Então, naquele momento, as pessoas começaram a pensar que ele poderia estar fazendo experimentos genéticos, misturando a genética ali do cachorro com genética humana. Algumas pessoas toparam, outras pessoas não toparam, e a essa altura do campeonato, a mãe dele faleceu, tá? Por volta ali de 2011, a mãe, então, do Maurício, ela falece e tudo fica na mão do Maurício. Maurício passa a ser responsável por absolutamente tudo. A mãe dele parecia gostar muito dele, ele por ser filho único e tudo mais, mas ela tinha um olhar estranho, um olhar de preocupação para ele. E aos poucos, o pessoal que tá fazendo o documentário tenta ir arrancando mais, eles vão perguntando mais sobre a Condessa. Eles vão perguntando sobre a família e sobre a indústria, né, a indústria farmacêutica, qual era o propósito daquilo. É nessa hora também que vem um novo time, que são mais pessoas ali que começam a entrar no meio desse núcleo que nunca é fixo, das pessoas responsáveis pela alegria, né, do Gunther, que já não era mais o Gunther terceiro, mas o Gunther quarto, tá? Já tinha um quarto, porque o Gunther terceiro tinha morrido, passa então para o próximo cachorro, que era o Gunther 4. Na altura do campeonato, ele queria fazer ali como se fosse uma nova genética, a genética das pessoas felizes. Ele chamava de a genética perfeita. E não dá para saber direito quais foram as pessoas que toparam isso e quais foram as pessoas que não toparam, porque nem tudo foi falado no documentário. O que dá para saber é que essa namorada aí que ele tava acabou engravidando, teve mesmo uma menina, e várias coisas começaram a ser colocadas aí em questão, incluindo ali, né, um cachorro teoricamente sendo o pai, né, de uma criança. Aquilo era uma força de expressão, era só um jeito de chamar uma manchete, mas pegou super mal pro Maurício e também pra mulher dele na época, né, a mãe da neném, e ela chega a falar que ficou com medo que o Vaticano batesse na porta e levasse a filha dela embora. Esse cachorro, ele também começou a despertar muita curiosidade nas pessoas. Por exemplo, o Maurício vai lá e ele decide comprar 2 times de futebol. Um deles era o Pisa, tá? Então ele vai, compra o Pisa e começa a querer ali fazer tudo girar em torno da imagem do cachorro e também de muita sensualidade, tentando mudar a cabeça das pessoas, porque ele dizia que o pensamento das pessoas em relação aos seus corpos e a liberdade deles era sempre tolhida por uma sociedade que não compreendia o que era felicidade. Então as crenças dele eram crenças que não eram muito legais para as pessoas naquele momento, pelo menos não para grande parte dos italianos naquele momento. E ele comprando times de futebol e conseguindo coisas como as que eu vou contar agora, vai fazendo com que as pessoas olhem tudo com um pouco de estranheza e sempre ficavam naquela, o que passa na cabeça desse homem não dá para entender. Ele vai contratar, tá, uma mulher chamada Cicciolina, que era uma mulher da indústria adulta, e ela vai começar, parece que é uma atriz bem famosa, e ela vai começar a trabalhar ali com os slogans ali dos times de futebol e vai chegar a fazer parte da diretoria dos clubes, mesmo sem nunca ter entendido de futebol. Todas as vezes que ela ia tirar foto do clube ou com algum prêmio que eles tinham ganhado, ela estava com o seio de fora ou, enfim, sempre numa posição que não era a das mais, né, ortodoxas. E depois ele vai contratar outra mulher também, que também era atriz da indústria adulta. Então eram 2 atrizes da indústria adulta fazendo toda a parte de representar ali os times de futebol. E as mensagens, elas eram sempre muito claras, né, sobre o que ele estava falando. Era tudo envolvido ali, a sensualidade. Tudo bem, as coisas vão ficando cada vez mais apertadas nessa parte e tudo começa a se descortinar daí para frente. Existe um pequeno país que é mais conhecido como paraíso fiscal, chamado Liechtenstein. E por algum motivo, em 2008, um funcionário de um banco chamado LGT vai para os Estados Unidos e também para a Alemanha e começa a fornecer o nome de pessoas que usavam o banco como paraísos fiscais. E por algum motivo, Mian, que era a família do Maurício, mais precisamente o Maurício Mian, estava nessa lista e ele tinha um patrimônio estimado em 400 milhões de dólares, tá colocado nesse banco que era ali um testa de ferro
para que eles fugissem dos impostos na Itália. E o nome dele aparecendo, as coisas começaram a se descortinar. Eles fazem um acordo na Itália, onde eles teriam dito que trariam dinheiro de volta para poder pagar os impostos que teriam que pagar, mas algumas coisas começam a aparecer. É aí que perguntam mais uma vez sobre a Condessa e por que era o nome da família dele que aparecia e não da família da Condessa. E isso foi uma pergunta que ele precisou responder e um pedaço da verdade surge. Ele admite que sim, que a família dele era extremamente rica e que na verdade essa senhora, né, essa Condessa ajudou a mãe dele a guardar o dinheiro num paraíso fiscal. Só que depois, essa senhora ficando doente, a mãe dele acabou colocando de novo no nome dela e por isso o nome da família dele estava aparecendo. Teria funcionado assim. Eles descobrem um medicamento que teria ajudado várias pessoas com ali artrose, né, dor ali em ossos e ajudava em vários outros problemas ósseos. Esse medicamento passou a valer tanto que eles venderam então a empresa, né, venderam a empresa farmacêutica por tanto dinheiro, mas por tanto dinheiro que eles conseguiram colocar 400 milhões de dólares nesse paraíso fiscal. Só que esse dinheiro sempre é taxado quando você é morador do país. Sendo a família Mian italiana, essa Carlota, alemã, ela poderia ajudá-los. Então ela poderia abrir essa conta e não teria que passar por esse imposto aí que a Itália paga. Só que ela acabou ficando doente, então ele teve que colocar o dinheiro de volta ali no nome da família dele. E assim ele explicou como o dinheiro apareceu na conta dele. Então não é como se de repente o cachorro não tivesse os 200, 300, sabe quantos milhões já poderia se calcular naquele momento, mas ele quis dizer que a família dele também tinha muito dinheiro, então só era mais dinheiro aparecendo. O próprio advogado diz que foi quase um acordo muito fácil, um problema muito rápido de se resolver de forma fiscal, que isso expôs aí uns detalhes que começaram a fazer as pessoas questionarem algumas coisas. A primeira delas era sobre o cachorro, porque algumas pessoas acreditavam que o cachorro não era o mesmo. E ele não era mesmo. Primeiro que eles usavam alguns dublês porque eles tinham medo que acontecesse alguma coisa com o cachorro. E também o primeiro cachorro, que seria o Gunther terceiro, já tinha morrido, já estava no Gunther quarto. E depois vai para o Gunther quinto. E em 2023 eles já estão no Gunther sexto, que também já está com idade. Então isso também fazia parte ali do que está escrito no testamento. E que também esse lance de cachorro milionário não era real. E ele disse, bom, como não é real? Tá aí, a Madonna recebeu o dinheiro da casa. Então era verdade, o dinheiro existia e parece que seus respectivos donos estavam vivos. O Mian com o dinheiro da família dele e o Gunther com a herança que ele teria herdado da tal condessa lá, da condessa alemã. Os experimentos então continuam, dados são mandados aí para esse homem, para esse psiquiatra que também era um cientista, e aí eles desenvolvem um jeito de tratar essas pessoas que eles queriam que essas pessoas tivessem estado de alegria o tempo inteiro. Então eles começam a fazer um colar que tinha várias cores e naquele colar não tinha como mentir se você estava feliz ou não, porque o colar mudava de cor. Então eram 5 cores diferentes e para que assim eles não pudessem mentir sobre seu estado de espírito, e todos os dados sendo coletados, sempre coletados. Até que todo mundo começa a desconfiar daquilo, mas do que a gente está fazendo parte? Estão estudando a gente como se a gente fosse rato de laboratório, isso aqui tá ficando esquisito. E é nessa hora que a gente descobre algumas coisas, principalmente que a condessa nunca existiu e também o filho da condessa nunca existiu. Sim, todos escutaram por anos, no caso aí décadas, uma história que nunca aconteceu. As pessoas começaram a desconfiar porque eles começaram a procurar o atestado de óbito dessa mulher, né, dessa Carlota, e nunca encontraram. Também não tinha registros na Alemanha e as pessoas começaram a desconfiar, e aí ele começa então a contar o que de fato aconteceu. Existiam fotografias que provavam que tinha uma mulher que ele chamava de Carlota, mas essa mulher não era Carlota. Essa mulher ajudava a mãe dele com assuntos fiscais. Então aí vem a história real mesmo do Maurício e também do Gunther. O Gunther
era do Maurício e essa herança, no fundo, era dele. Todos os problemas que ele descrevia sobre o Gunther humano, que no fundo nunca existiu, quem passava era ele. E esses estudos sobre a felicidade, quem queria a resposta era ele. E tudo começa com o Gunther III, que foi o primeiro cachorro ali que eles começaram a cuidar. Então vão entender. O Gunther, o cachorro, havia sido o cachorro de uma namorada dele quando ele tinha 16 anos de idade, do Maurício. Ela gostava de resgatar animais, ela achava aquilo muito legal, então ela cuidava dos animais, depois colocava ali para adoção. Certo dia, os dois foram resgatar alguns animais e foi aí que veio o primeiro pastor alemão deles, que era o Gunther III. O Gunther III fica então de 1980 a 1984 muito bem. Só que em 1984 ele começa a ter problemas ósseos. Sem saber o que fazer, eles começam a consultar vários veterinários, mas não tinha muita coisa a ser feita. Então, como a empresa farmacêutica dos pais dele estava a todo vapor, usando, com aquela descoberta dos remédios que tratavam a artrose, osteoporose e tudo mais, ele decide pegar o componente desse remédio e tratar o cachorro. É nesse momento que o cachorro se cura e esse cachorro ele vai viver até 13 anos de idade, sendo que ele só tinha ali mais no máximo 6 meses de vida. O Maurício vai ficar tão apegado com o cachorro que na verdade a namorada dele vai ficar muito ressentida, porque eu acredito que ela não gostou da exposição que o cachorro dela começou a ter e ele já era Gunther III porque era o terceiro pastor alemão que ela tinha. Ele começou a conversar com pessoas, contar a história do cachorro que quase ali não conseguiu sobreviver e graças à medicação ele sobreviveu. Isso trouxe ainda mais notoriedade para o remédio, mas talvez ela não tenha entendido muito bem onde ele queria chegar. Ele começou a ver que muitas coisas no cachorro mudaram também e ele queria começar estudos para tentar modificar aquele medicamento e transformar num medicamento para depressão. E é nessa hora que ele começa a usar demais a imagem do cachorro e ela basicamente diz para ele: olha, eu não quero mais que você use a imagem do cachorro dessa maneira. E fazendo esses experimentos teoricamente em um cão, para ele não dava tanto problema se ele tentasse fazer o experimento em humanos. Sem contar que alertava muito as pessoas e chamava as pessoas para prestar atenção na causa, A causa que na época era um tabu ainda, que era o caso da depressão. Bom, a indústria farmacêutica dos pais dele foram, de vento em popa e eles acabaram vendendo essa empresa. A mãe dele não tinha uma boa relação com o Maurício. Maurício não foi o filho que a mãe dele esperava ter. Eles queriam que ele fosse um cientista, continuasse os negócios da família, quando na verdade eles já estavam tão ricos que ninguém mais queria trabalhar. Ele queria pesquisar e ele queria pesquisar ali a razão das pessoas terem tristeza. Se existia um fator genético, se tinham mais remédios que podiam tirar isso, se crianças poderia ter algum fator externo que poderia impedir pessoas de terem filhos felizes, e ele começa essa loucura atrás de uma fórmula mágica da felicidade. Só que todas essas pessoas que ele foi recrutando pelo caminho e tentando trazer para elas uma felicidade irreal, tirando tudo no começo parece uma coisa assim, até, esse cara é muito nojento, é muito maluco, mas essas pessoas elas eram felizes e elas continuaram meio que esse estilo de vida depois, cada um do seu jeito, mas eles continuaram seu estilo de vida e dizem que aprenderam muito com ele. Ele continuava ainda coletando dados porque ele ainda tinha esperança de encontrar a fórmula da felicidade. Então é perguntado para ele por que ele criou o Gunther humano. Por quê? E de onde também tinha esse outro Gunther? Porque o verdadeiro Gunther III, ele tinha falecido, ele viveu até os 13 anos e morreu. Então ele disse que eles tinham uma ninhada, e nessa ninhada eles eram filhos, do Gunther III, e ele ficou então com quem seria o Gunther IV. E aí, do Gunther IV, eles foram seguindo e sempre ele tinha o intuito de ter um novo Gunther para assumir ali como se fosse o trono, para poder ter sempre ali aquele dinheiro para aquela fundação. Ele meio que transformou o Gunther, o cachorro, um fundo ali
particular liberado para ele poder estudar a fórmula da felicidade, porque tudo isso era feito com esse dinheiro que também era dele, mas era separado com algumas restrições, quase que fosse para não acabar e ele poder continuar sempre fazendo esses estudos. Ele não conseguia ficar muito tempo no relacionamento e também não exigia muito das suas parceiras. O Maurício, ele era realmente muito mulherengo, mas ele também não exigia nada das parceiras, era quase como se ele não gostasse muito de ninguém. E também os cães iam sendo substituídos e em nenhum momento você vê ele na série falar que quando um morreu ou o outro morreu, ele ficou triste. Isso é uma coisa muito estranha. Quando a história se desenrola inteira, você vai percebendo que não existiu nada, que tudo aquilo foi uma coisa que ele criou na mente dele para se livrar da tristeza e do fardo. Todo aquele lance de que o rapaz teria então, atentado contra a própria vida, tirado a própria vida, foi um sentimento que ele teve. Ele não era o que os pais queriam, ele não sentia a alegria. A mãe se preocupava com isso porque dizia que ele era uma pessoa limitada e ele nunca conseguiu explicar para ela o que ele tinha. Só que hoje ele é um senhor de idade e ele ainda não conseguiu, enfim, ser feliz. Essas pessoas que ele trouxe aí para vários lugares, muitas ainda trabalham para ele de alguma forma, só que ele sempre estava buscando ali uma fórmula para tentar ali curar a tristeza que ele sentia, um remédio, alguma coisa. Depois é dito no documentário que ele tinha transtorno bipolar, então ele vai contando que na verdade nunca existe uma fórmula da felicidade. Ele diz que ele achava que o correto era ser feliz o tempo todo, e quando ele passou a observar pessoas e coletar dados, ele percebe que a felicidade ela também dura algum tempo, ela não dura o tempo todo, e que não era diferente na vida dele. Então o que ele quis dizer foi: na minha condição, quando eu estou numa fase boa, eu estou numa fase boa, mas quando eu estou em extrema tristeza, eu estou em extrema tristeza. E quando ele começa a falar do Gunther, o Gunther humano, no documentário, todas as ex-mulheres dele, as duas ex-mulheres dele, elas ficam meio cismadas. Ele voltou a falar dele, porque na verdade esse foi um jeito de falar sobre o que ele sentia sem dar o nome dele, porque no fundo esse Gunther que ele criou, que gostava de arte, que gostava de Miami, na verdade era ele. Nunca existiu a Condessa, nunca existiu o Gunther humano, nunca existiu nada disso. O que existiu foi a mãe dele mandar o dinheiro para paraíso fiscal, um país que também servia como paraíso fiscal, para poder fugir dos impostos. E depois a família dele foi exposta, ele conseguiu trazer o dinheiro dele de novo e eles passaram ali também boa parte do dinheiro pro nome do cachorro, porque assim seria bem difícil ali eles serem descobertos. Mas teve esse momento em que eles foram e teoricamente tudo foi arrumado. Mas ainda existe o fundo desse cachorro. Porém, o cachorro continua milionário porque existe sim esse testamento e não dá para saber quem fez esse testamento, se não foi até mesmo o próprio Maurício, porque também não diz que quem fez foi a mãe dele. E se não existiu a Condessa, se toda aquela história foi inventada, quem criou esse documento? Um dos maiores criadores de pastor alemão que tinha na Itália, ele era muito conhecido e os cães dele valiam uma fortuna, tinha um pedigree muito bom. Isso traz uma ideia. Nesse momento que eles decidem abrir uma empresa que vai trazer muito problema na vida do Maurício, que é uma empresa chamada Forteriva, para ser responsável por cuidar aí da geração de novos Gunthers, tá? E ela é fundada em 2012. A questão toda é que eles arrumam esse homem que tinha muita experiência com pastor alemão, o nome dele era Alarico, e o Alarico começa a receber dinheiro, tá? Dinheiro do Maurício para poder trazer mais Gunthers aí, ter sempre Gunthers. Esse cara, ele tinha muito dinheiro, ele morava numa mansão, assim, um lugar lindo, que tinha também acoplado como se fosse assim um sítio junto. Era um lugar lindo e ele estava teoricamente ali sempre em conferência falando de alguns cães, mas mostrava alguns cães e não todos. Por incrível que pareça, não dá para acreditar, mas mesmo com essa empresa tendo os fundos, segundo Maurício, os fundos nunca faltaram e perto do patrimônio dele, acredito que não mesmo,
Mas parece que esse Alarico, ele também passou por momentos difíceis na vida dele e perdeu um pouco o controle do que ele estava fazendo. O número de Gunters chegou a 52. Uma pessoa foi chamada, era uma mulher que resgatava animais, e ela foi chamada para dar uma olhada na casa desse homem que estava com problemas com seus animais, não conseguia cuidar. Quando ela chega lá, a situação do lugar, ela chega com o namorado, né, para fazer o resgate, e eles olham assim a situação. Eles moravam em gaiolas, às vezes tinha 2 pastor alemão em uma gaiola super pequena, e esses lugares eram fechados nos quartos. Ele transformou os quartos em gaiolas também para esses cachorros. Eram muitos. Ela primeiro enxergou alguns, só que depois eles chegaram a um número de 52 descendentes do Gunter. Os cachorros estavam magros, vivendo em situação deprimente, não tinha espaço para absolutamente nada, não tinham contato humano, a sujeira era assim de fazer uma pessoa passar mal, e todos foram resgatados. E aí o nome da empresa vaza e o Maurício ganha um problemão. Primeiro ele toma um choque porque aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, e ele diz que ele não consegue dizer, mas por algum motivo ele ficou perdido em uma situação, que era no caso coletar dados ali para a fórmula da felicidade, e esqueceu de vigiar o que o Alarico estava fazendo com a linhagem dos Gunters. E aí esses 52 cachorros estavam à própria sorte. A moça que acabou fazendo o resgate dos cachorros, ela conseguiu doar alguns. A Carla também, a primeira esposa do Maurício, e também ainda ali o braço direito dele, acabou também conseguindo dinheiro, condições e doadores para ficarem com os cachorros, e começaram a tomar cuidado para que aquilo não se repetisse, porque ela disse que por mais que eles não imaginassem o que estava acontecendo, a responsabilidade também era deles, que não foram fiscalizar direito o que estava acontecendo. Mas eles acharam que o nome desse homem, que era um homem extremamente respeitado no meio, ele não iria fazer uma coisa daquela, mas de fato ele fez. Bom, depois disso, então, eles têm uma pergunta a fazer: se depois de todos esses anos e todas essas histórias, ele realmente conseguiu desenvolver alguma coisa para encontrar a felicidade. E é quando ele diz aquela frase que as pessoas, no fundo, não são felizes também o tempo todo, e que ele basicamente ali aproveita a felicidade que ele tem. Tempos bons, tempos não tão bons, mas ele é como é, visivelmente, na minha opinião, uma pessoa triste. E o Maurício também está comprando uma ilha nas Bahamas, porque ele quer criar um santuário para criar cachorros, criar ali, colocar animais, para poder tomar conta e viver num santuário de animais, entre outros sonhos aí que ele tem. Mas já passa ele no documentário olhando ali a ilha nas Bahamas e tudo mais, junto com a Carla, para ver qual vai ser o lugar que ele vai criar aí esse santuário. Toda essa história, todo esse mistério e essa história, né, tão linda de uma condessa ali que acaba, né, deixando um cão extremamente milionário, não era nada além do fruto da imaginação de uma pessoa muito perturbada por um problema ali, no caso, psiquiátrico. Então eu acredito que ele faça tratamento hoje, que ele tenha algum tipo de acompanhamento de tratamento, mas todo mundo ali dá uma força para ele, pelo menos a mãe dos filhos dele. Uma tem uma menina dele, né, que é a última namorada dele, e a Carla tem um filho dele que também se chama Gunter. Então ele transformou o rapaz Gunter, o triste, né, num alter ego dele mesmo. Então ele foi uma pessoa, na verdade, que ele achou que nunca orgulhou os pais, porque os pais achavam que ele não era o que eles queriam que ele fosse, né? Que seria um cientista, mas na verdade ele passou décadas da vida fazendo experimentos. Ele só nunca comunicou para ninguém o que de fato ele buscava, e ele buscava sim uma fórmula para a felicidade. Quando ele encontrasse, se ele pudesse fazer um livro, uma recomendação de como trazer ao mundo pessoas somente felizes ou criar um remédio para isso, talvez ele o fizesse. E detalhe, o Gunter vendeu, tá? O Gunter, o cachorro, vendeu a casa dele, que era da Madonna.
e ele vendeu por 32 milhões, o que fez a Madonna ir pro Instagram comentar sobre isso. Um cachorro comprou a minha casa e agora tá vendendo por 3 vezes o valor. Essa é uma série extremamente interessante. Muitas pessoas falavam, tá, desse cachorro milionário, e quando tudo isso acaba, no final do documentário, já tá começando a aparecer as letras, ele chama, né, um dos documentaristas e fala o seguinte: olha, eu acho que não é tarde para revelar uma coisa. Na verdade, todos os Gunther são clonados. Todos ainda são clones do Gunther III. E aquilo fica no ar e você não sabe se ele tá falando sério ou se ele tá brincando, mas ele ainda tenta criar uma história e ele vai dizendo: essa pode ser uma boa história para as futuras gerações. Achei essa série incrivelmente boa. É claro que sem todos os recursos ali, né, de imagem, fica difícil contar essa história, mas eu achei sensacional essa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma série tão, né, não é uma série pesada, não é uma série também sem conteúdo, pelo contrário, é uma série com bastante conteúdo, bastante história. Sinceramente, ai gente, o Gunther é a coisa mais fofa que tem, ele é muito lindo, mas muito. Vocês imaginem um monte deles, é muito fofo mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Espero ter contado de uma forma que vocês conseguiram entender. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!